Boa tarde, vamos fazer um pequeno compasso de espera enquanto todos os participantes entram na sala. Aproveitamos estes primeiros minutos para partilhar um vídeo de apresentação do Programa de Liderança em Intercâmbio da União Europeia, que se encontra disponível no canal de YouTube do INA. O Programa de Liderança em Intercâmbio foi apresentado pela Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia e tem como objetivo promover o intercâmbio de dirigentes intermédios da administração pública entre os vários Estados-membros e também instituições da União Europeia. O Instituto Nacional de Administração, INIP, é responsável pela organização e gestão do projeto piloto do Programa de Liderança em Intercâmbio, que decorre entre outubro de 2021 e junho de 2022. Este programa destina-se a dirigentes em cargos de direção intermédia das administrações públicas dos Estados-membros da União Europeia e de instituições da Comissão Europeia. Na fase piloto do projeto intervêm países como Bélgica, Eslovénia, Espanha, França e Portugal, para além da instituição da Comissão Europeia, nomeadamente a Direção-Geral de Recursos Humanos e de Segurança. O Programa de Intercâmbio para Dirigentes é uma oportunidade de desenvolver conhecimentos e competências de gestão e liderança através de uma experiência imersiva noutros Estados-membros ou instituições europeias, onde os participantes vão contactar com experiências inovadoras, boas práticas e medidas de política diversas. Espera-se que a participação no programa constitua também uma forma de reconhecimento e motivação para os dirigentes. Do ponto de vista institucional, o Programa de Intercâmbio contribui para o reforço da cooperação entre os serviços públicos dos Estados-membros e das instituições europeias, mas também para o reforço do próprio espírito de cidadania europeia, nomeadamente através da criação de redes colaborativas, de espaços de reflexão e partilha e também da co-construção de conhecimento no domínio da administração pública. Cada processo de intercâmbio individual tem a duração sensível de 3 meses. É estruturado em 3 fases: a preparação, o intercâmbio e o acompanhamento e avaliação, e consistem genericamente no seguinte: preparação, a definição dos roteiros, daquilo que vai acontecer diretamente. Na segunda fase, que é o intercâmbio e é presencial e tem uma duração entre 1 a 4 semanas. E por fim a terceira fase, também ela remota como a primeira, é centrada na avaliação das aprendizagens e na sua transferência para o contexto de trabalho do dirigente. As atividades previstas no intercâmbio pretendem proporcionar um conjunto de experiências imersivas de contacto com políticas públicas, com estratégias, com programas, com projetos, serviços e, inclusivamente, boas práticas das administrações públicas. Para isto, prevêem-se um conjunto de atividades que incluem, por exemplo, reuniões com dirigentes, reuniões com equipas de projeto, observação in loco de determinadas atividades e serviços e, em alguns casos, a participação exatamente nessas mesmas atividades. Este programa diferencia-se pelo facto de ter um foco muito acentuado na criação de valor. Criação de valor para o dirigente participante, no sentido que lhe proporciona um conjunto alargado de experiências e é um acelerador do seu desenvolvimento pessoal e profissional. Criação de valor para a instituição, no sentido que reúnem-se condições para que este dirigente participante possa contribuir para a melhoria do que já existe ou, eventualmente, desenvolver novas abordagens, programas e serviços. Por último, criação de valor para a administração pública, no sentido que todos podemos beneficiar com a partilha e a difusão de conhecimento que decorre destas abordagens. Boa tarde a todos e a todas. Sejam bem-vindos ao webinar dedicado ao Programa de Liderança em Intercâmbio da União Europeia, cujo projeto piloto teve início em outubro de 2021 e que termina no próximo mês de junho.
À semelhança das anteriores conferências virtuais organizadas pelo INA, esta sessão tem a interpretação para a língua gestual portuguesa. Temos connosco Sofia Figueiredo e Luísa Oriola, do Instituto Nacional para a Reabilitação IP, a quem agradecemos desde já. Na próxima hora e meia vamos ter a oportunidade de ouvir alguns dos dirigentes da administração pública portuguesa que participaram neste projeto, assim como representantes de entidades nacionais que acolheram os participantes estrangeiros. Como referido, este webinar é uma oportunidade de partilha de experiências de 3 dirigentes da administração pública portuguesa que participaram neste projeto. São eles Júlio Iria, chefe de divisão de Recursos Humanos Internos da Secretaria-Geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Mafalda Pereira, diretora de Serviços de Recursos Humanos da Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros, e Susana Leal, diretora da equipa multidisciplinar de assessoria, gestão da informação, identidade e redes da Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros. Além de conhecermos a perspectiva de quem participou neste programa Além Fronteiras, temos connosco 2 representantes de entidades da administração pública portuguesa que acolheram dirigentes intermédios de organismos internacionais. Passo a apresentar Elsa Belo, diretora do LabX, da Agência para a Modernização Administrativa IP, e Teresa Ganhão, diretora do Departamento de Gestão da Cooperação e Comunicação da Direção-Geral da Administração e do Emprego Público. Para moderar esta sessão, tem a palavra o diretor de Serviços de Desenvolvimento de Modelos Organizacionais e Promoção da Inovação do INA, Abel Carreira, a quem passa a palavra. Boa sessão, Abel. Muito obrigado, Patrícia, mais uma vez, pela sua excelente introdução. E vamos ter os rostos dos nossos ilustres convidados que estão a começar a aparecer no mosaico. Muito obrigado. Em primeiro lugar, cumprimentar todos presentes neste espaço virtual, os nossos convidados, obviamente já apresentados por Patrícia, e também todos aqueles que nos acompanham no canal YouTube do INA. Vamos ter um período de partilha, à conversa em torno de um projeto piloto que começou, como todos começam, com uma ideia e tem vindo a evoluir de forma a que se possa converter num programa continuado, sistemático, orientado para o reforço e desenvolvimento de competências de liderança, mas também para o desenvolvimento e a aplicação de conhecimento e a criação de redes de trabalho colaborativas que envolvam as instituições dos Estados-membros da União Europeia e também da Comissão Europeia. É inevitável que se coloquem logo algumas questões de desafio. Vamos começar pelos nossos dirigentes em cargos de direção intermédia, participantes, e depois para os nossos representantes nacionais. Portanto, foram desafiados, foram pioneiros, quer na experiência fora fronteira, quer no acolhimento dos dirigentes que vieram cá connosco. E eu começava por Mafalda Pereira, perguntava-lhe qual a razão de ser da sua participação neste projeto, porque faz parte da shortlist dos pioneiros que participaram na iniciativa e que, como todas, é sempre na fase inicial importante que haja o fazer acontecer. Obrigada, doutora Bel, obrigada pelo convite que me fizeram para partilhar aqui a minha experiência que tive em França, cumprimentar todos os meus colegas e a doutora Teresa Ganhão, a doutora Elsa, e agradecer a presença de todos e também o interesse que o tema, portanto, para eles também é importante e é útil. Ora bem, há várias razões e motivações para eu ter aceito fazer parte deste piloto. Em primeiro lugar, o gosto por desafios, por projetos novos, iniciativas inéditas como esta. Por outro lado, era a oportunidade, ou tive a oportunidade de aprender em contexto de trabalho, ou seja, obter as ferramentas, as boas práticas, mas no contexto onde elas estavam a ser pensadas, onde elas surgiram e, portanto, com o enquadramento organizacional e cultural inerentes às mesmas. Portanto, não só conhecer as ferramentas, mas porque é que naquela altura eram as que faziam sentido, e obviamente isso depende de país para país, da própria cultura e do próprio enquadramento administrativo. Também um dos propósitos que eu tinha também era dar o exemplo às pessoas da minha equipa, da minha organização, ou outros dirigentes, para saírem da sua zona de conforto, verem problemas concretos, trazerem novas soluções. Se calhar os problemas são os mesmos, mas estamos a ver numa perspectiva que se calhar outra pessoa já viu de maneira diferente e está a ter resultado. Portanto, por que não
e buscar a sua solução e aplicá-la ao nosso caso, que se calhar é idêntico e tem o mesmo problema. Por outro lado, os temas que também tinham identificado no início, que nos deram a conhecer, qualificação e competências na administração pública, retenção de recursos humanos, a própria inovação, são temas que estão em linha e estão perfeitamente alinhados com as temáticas da Secretaria-Geral e neste momento também com o meu trabalho diário. Portanto, a preocupação do projeto casava com as preocupações da minha organização e do meu departamento especificamente. E depois, finalmente, saberia que teria um bom acolhimento da direção. Portanto, a Secretaria-Geral, como entidade no centro do governo e como referência para a administração pública, promove projetos, mas também gosta de ser parceira em projetos de outros colegas, como é o caso do INI, portanto, foi com gosto e com estes motivos todos que aceitei fazer parte deste piloto. E foi muito, muito bom. Muito obrigado. E ficamos satisfeitos não só pela disponibilidade, mas também para a apreciação que faz da experiência. Nós voltaremos já a si e vamos falando com os diferentes intervenientes que estão connosco em mosaico, porque queremos aprofundar um pouco aquilo que efetivamente tiveram a oportunidade de vivenciar. Susana Leal, participar, desafio, concretização da experiência, qual também a razão da sua participação neste projeto? Boa tarde a todos, boa tarde aos meus colegas participantes no projeto piloto, boa tarde aos ilustres dirigentes das entidades que receberam participantes estrangeiros, agradeço ao INA o convite. Bem, o desafio para participar foi enorme, não é? Este tipo de projetos é uma coisa que todos nós consideramos em determinada altura da nossa vida que seria muito interessante fazer este tipo de experiência e depois, ainda mais em contexto laboral e já com algumas responsabilidades que temos nas nossas funções, tentar perceber o que é que se passa lá fora, como é que as nossas instituições congêneres, quais são os seus desafios, quais são as dificuldades que enfrentam, quais são os problemas que têm, como é que os resolvem. Bom, isto de facto foi uma das motivações. A outra foi também perceber como é que a Secretaria-Geral se posiciona então relativamente a uma série de matérias que vinham no programa do projeto, como é que a Secretaria-Geral se posiciona e nada melhor do que fazer comparações, e se nós já temos alguma possibilidade de as fazer internamente, porque não tentar fazê-las com outras instituições da União Europeia. E foi isso também o desafio. A concretização revelou-se bastante proveitosa, porque para além de tudo aquilo que são as nossas expectativas iniciais, há sempre benefícios, mais-valias, outras aprendizagens, até a percepção de que conseguimos ultrapassar determinadas dificuldades que à primeira vista nos parecem, à distância, um pouco difíceis de ultrapassar, mas depois percebe-se que se consegue, e isso é muito bom. Depois um pouco aquilo que a doutora Mafalda referia, a certeza de que a direção da Secretaria-Geral iria seguramente aceitar a nossa proposta, até a direção até fez o desafio e abordou-nos diretamente nesse sentido, porque conseguimos certamente trazer mais-valias à instituição com esta participação e incentivar outros colegas a fazê-lo, não só da nossa instituição, como de outras instituições da administração pública. Muito bem, muito obrigado pela sua referência muito clara também às razões da participação, do desafio pessoal e também do facto de ser desafiado, e parece que esta dupla vertente é algo muito importante para a participação que aqui estamos a referir. João Liria, no seu caso, a sua experiência, a sua motivação, os seus interesses de envolvimento neste programa, que já, como vamos ver, representa também sair de um espaço habitual de exercício de funções. Boa tarde a todos. Eu, antes de mais, a minha razão última da minha vontade de participar neste projeto foi, no essencial, melhorar o meu serviço ou tentar criar algum valor para o meu serviço. E essa foi a motivação essencial. A outra também é participar numa área em que é muito raro que tal suceda, que é a área de recursos humanos, participar num projeto a nível europeu. É algo que não sucede com muita frequência e quando surgiu a oportunidade de o fazer, naturalmente tentei aproveitá-la.
E por outro lado, tentar também, como dito já pela doutora Mafalda e pela doutora Susana, aprender com as melhores práticas de outros serviços, que outros serviços, neste caso noutros Estados-membros, praticam, no fundo. E no essencial foi essa a minha motivação e o meu interesse. E creio que, pelo menos, foi uma experiência bastante útil, pelo menos para mim. Se calhar já lá iremos, mas foi algo que teve bastante valor a nível pessoal, e permitiu, sem dúvida, um enriquecimento a nível tanto profissional como pessoal também. Ok, muito obrigado. Tivemos a oportunidade de ouvir as primeiras intervenções dos nossos convidados, eles próprios dirigentes em cargos de direção intermédia participantes. Portanto, vamos depois perceber que Júlio Iria esteve em instituição da Comissão Europeia, Mafalda Pereira e Susana Leal estiveram em França, com algumas das entidades que terão a oportunidade também de referenciar, nesta lógica de partilha de informação, mas também temos o lado português de quem acolheu dirigentes quer da administração pública francesa, quer ainda da instituição da Comissão Europeia. Íamos começar por Elsabel. O que é que representa para uma entidade da administração pública ser também um espaço de acolhimento de dirigentes que vêm observar, que vêm colher informação sobre práticas, sobre modelos de funcionamento? Qual foi a experiência do LabX e da AMA neste contexto, concretamente? Olá, muito boa tarde a todos, muito boa tarde a quem está a fazer parte deste painel, Mafalda Pereira, Susana Leal, a Júlio Iria e a Teresa Gagnão e o Abel também, e a Sofia Figueiredo, que está a assegurar a interpretação para a língua gestual portuguesa, e a todos os que nos estão a assistir. Uma boa tarde a todos. Para nós, LabX, também entendemos este desafio que nos foi lançado de acolher estes dirigentes das pessoas da administração pública francesa e da União Europeia, como um desafio também para percebermos o que é que nós temos para divulgar e para transferir o conhecimento para as outras pessoas, com realidades diferentes, mas que de alguma forma tinham interesse em receber essa informação. E até o próprio processo de seleção do que transmitir, o próprio processo de identificarmos face a tudo o que fazemos, face às experiências que temos ao longo destes já 4 anos de LabX, o que é relevante, onde é que estiveram, onde é que aconteceram as falhas, onde é que aconteceram os sucessos, e todo esse processo também nos permite a nós, enquanto entidade de acolhimento, fazer uma autoauscultação, não é? Uma autoavaliação e de seleção depois do que é que queremos transmitir, numa perspectiva de transparência, numa perspectiva de facto de acolhermos e de percebermos quais são as necessidades por parte de quem nos visita, e também esse processo é importante, e é importante também quando recebemos as pessoas, quando as acolhemos na instituição, e por parte da nossa parte foram 3 manhãs, o que representou 9 horas de interação com os participantes, também acolher por parte deles quais são os interesses que têm, quais são as matérias que têm mais interesse em desenvolver, qual é a área que estão com maior necessidade de conhecimento, e essa interação é muito importante, que é quando nós somos confrontados com a informação que nós temos para prestar, ou que selecionamos, e depois perceber que se calhar até os interesses são noutra área, ou que têm uma maior procura de interesse, de foco maior noutras áreas, ou seja, perceber também do que é que do outro lado está a acontecer, neste caso na França, mais especificamente, o que é que está a acontecer e o que é que procuram de informação. Se calhar é a visão contrária àquilo que
que a Mafalda, a Susana e o Juliaria tiveram, ou seja, é a visão de quem acolhe e de quem recebe os dirigentes de outras realidades e que também se fica confrontado com essas realidades e com a procura do conhecimento. É importante também termos esta validação de que aquilo que nós estamos a oferecer é importante, não só para nós, mas também para os outros, que também é importante para o percurso de desenvolvimento das outras pessoas. Ou então sermos de facto confrontados com não é bem isto que nós queríamos, até outro funil, outra abordagem mais de pormenor relativamente a algumas das áreas. E esse confronto é sempre necessário, que é aí que nós também percebemos que estamos ou não no caminho certo, estamos ou não a comunicar da maneira correta e a desenvolver os projetos dos quais nos temos vindo a autodesafiar. E perceber também quais são a parte do conhecimento que eles têm e que pode trazer aqui alguma mais-valia para a instituição, obviamente, não é? Ou seja, há uma troca, há um win-win das duas partes, que é também sentirmos confrontados com esse conhecimento e com essas informações que as pessoas trazem na bagagem delas, não é? Bem, muito obrigado, Elsa. Portanto, um acolhimento da perspectiva da inovação e da transformação do Estado e da administração pública é proporcionado também pelo LabX. Teresa Gagnão, a DGAEP, Direção-Geral da Administração e Emprego Público, fez exatamente também, dentro da sua área de intervenção, e estamos a falar de liderança e de gestão de pessoas no âmbito da administração pública. O que é que representou também para vós o envolvimento neste projeto e a participação que se mantém ainda atual? Em primeiro lugar, obrigada pelo convite para participar no webinar. Uma boa tarde a todos aqueles e aquelas que nos acompanham e aos meus colegas de painel. No caso da DGAEP, o porquê? Qual é a avaliação que nós fazemos deste programa? Ora, o programa de liderança em intercâmbio da União Europeia, que foi proposto, como foi dito no início, pela presidência portuguesa do Conselho da União Europeia, representa para a DGAEP, diria, um ativo bidimensional, de nível interno e externo. A nível interno, podemos ainda considerar uma subdivisão, a subdimensão individual, profissional e organizacional. Em termos da primeira subdimensão, o programa representa uma oportunidade de partilha de informação, aquilo exatamente que os colegas já mencionaram, de técnicas, de modelos, de projetos, de políticas, reformas, boas práticas e também práticas menos bem conseguidas. Também é importante, não é, esta dimensão. Temos sempre a tendência só para nos focarmos naquilo, não é, que corre bem, quando o erro também tem uma função, não é, pedagógica. Por isso, esta partilha que o programa proporcionou entre os dirigentes da DGAEP e os dirigentes, não é, das administrações que nós acolhemos, da França e da Comissão Europeia. Ora, esta partilha para a DGAEP figura sempre muito enriquecedora, porque é motivadora e é incentivadora e motivadora dos nossos dirigentes. Por outro lado, além desta componente de partilha de informação e de conhecimentos em diversas matérias da administração pública, também representa um espaço e um tempo comum de reflexão conjunta sobre as matérias da administração pública. Por isso não importa só transmitir, partilhar, mas também refletirmos em conjunto, porque os problemas, exatamente, por vezes, são comuns e as matérias da administração pública são transversais a todas as administrações públicas. Por outro lado, também temos a possibilidade, com este programa, de proporcionar uma abordagem de questões sob perspectivas diferentes, e que também já foi focado, que são influenciadas pela cultura administrativa e pelo quadro legal das administrações, não é, nacionais, e o tal desenvolvimento das competências, não é, de liderança dos nossos dirigentes. Por isso, num contexto
interativo, de diálogo entre os pares, e que se figura exatamente muito mais cativante do que a aquisição, não é, de conhecimentos no modelo clássico. Mas há vantagem exatamente individual, do ponto de vista exatamente dos dirigentes, também temos, não é, que dar o enfoque na dimensão, não é, organizacional. As entidades também vêm benefício, no caso da GAEP, isso é comprovado, vem benefício nesta partilha, não é, de informação, nesta interatividade, que permite, por um lado, que algumas das iniciativas ou dos projetos que sejam debatidos entre os pares até possa ser aplicado na nossa organização e, quem sabe, não é, que dê origem a uma proposta de alteração legislativa junto da tutela. Por isso, como a colega, a Elsa Bell, há pouco focou, este programa tem vantagens para todas as partes. É o tal, exatamente, projeto win-win em que todos ganham. Ganham, exatamente, os dirigentes e ganha a própria, não é, organização. E foi dentro deste espírito, não é, em que todos ganham, que foi desenhado, não é, e aprovado o programa pelos ministros responsáveis pela administração pública dos Estados-membros. A outra dimensão externa, e que para nós não é menos importante, que é a possibilidade que nós temos de dar a conhecer nestes programas de intercâmbio, quer o próprio organismo, neste caso será a GAEP, como a própria administração pública, junto dos dirigentes dos outros Estados-membros, que é fundamental, por outro lado, também nós promovermos aquilo que fazemos, não é, de melhor. E só se consegue exatamente transmitir as iniciativas, os projetos, as nossas boas práticas, se houver exatamente esta oportunidade. Porque estes contextos, não é, de aprendizagem são sempre recíprocos, nunca são unidirecionais. E consideramos, não é, que neste contexto de partilha de informação, de conhecimentos sobre matérias que interessam a toda a administração pública, que podemos exatamente contribuir para a melhoria das administrações, não só a nível nacional, como a nível, não é, europeu. Por isso, este programa é muito bem-vindo e acolhido por parte da GAEP. Daí o nosso entusiasmo em acolhermos, não é, o primeiro roteiro do projeto piloto. Muito obrigado, Teresa, pela sua intervenção. Vou-lhe pedir só nas subsequentes, se fizer a gentileza só de aproximar um pouco mais de micro, porque em determinado momento a sua intervenção ficava um pouco mais ténue no som. E seguindo, vimos que, ao fim e ao cabo, de uma forma genérica, quer quem participa indo para entidades estrangeiras, quem acolhe dirigentes participantes, há aqui um exercício que pode envolver benefícios para os vários participantes, para os vários envolvidos, ao fim e ao cabo. Mas aqui importante também é que tenhamos a oportunidade de perceber um pouco como é que as coisas se passam na prática, como é que foi sendo realizado o processo, em que consistiu, e nesse sentido pedi a Susana Leal que partilhasse connosco. Portanto, já foi falado no início da apresentação do programa que ele tem nesta fase de piloto um período de duração muito concentrado, entre uma primeira fase de preparação, uma fase de intercâmbio que nesta circunstância foi tendencialmente presencial, e depois ainda uma outra fase que é de completar o ciclo de acompanhamento e até de avaliação da experiência e perceber como é que ela depois pode ser potenciada no contexto em que cada um dos dirigentes exerce as suas funções. E pedíamos-lhe exatamente que nos relatasse, o que vamos fazer depois também aos outros participantes, em que é que consistiu este seu caminho no processo de intercâmbio e a que é que ele objetivou, obviamente. O primeiro desafio que se coloca quando olhamos para o programa é perceber qual é que é a temática de interesse do nosso intercâmbio. Algumas áreas, pela sua função, pelas suas características, esse interesse é imediatamente identificado, há outras
que se diluem nos vários aspectos que são referidos na proposta de intercâmbio e, portanto, o primeiro temos que identificar em que é que gostaríamos de fazer o intercâmbio. É-nos pedido também que identifiquemos de uma forma mais objetiva quais são os objetivos, passa a redundância, que temos para este intercâmbio, quais são as temáticas que gostaríamos de abordar, que resultados é que gostaríamos de obter com o intercâmbio e por aí. Depois, em função disso, é delineado então o roteiro que foi delineado pela equipa do INA em parceria com a equipa francesa que apoiou a nossa estadia lá, é delineado o roteiro que procura ir de encontro às nossas aspirações, às nossas necessidades. Pronto. Posto isto, lá vamos nós para a experiência prática. A experiência prática é uma experiência imersiva, é uma experiência muito intensa, porque aquele testemunho que foi dado pela doutora Elsa Bell e pela doutora Teresa Gagnão, do lado de lá, quem chega vive na prática e sente na pele isso que é. Vamos tentar mostrar o que temos, na nossa opinião, de melhor, o que queremos partilhar com quem chega. Foi tudo extremamente bem organizado, muita informação. Eu acho que só depois de chegar e de ser obrigada a fazer a avaliação do meu processo de passagem por lá, é que consegui perceber a amplitude da informação que tinha recebido e como é que tudo se direcionava. Porque enquanto lá estamos é muito intenso, de facto, mas há sente-se uma extrema preocupação da parte de quem nos acolhe em ir de encontro às nossas expectativas. Portanto, são-nos apresentados vários projetos, temos a oportunidade de participar em sessões de trabalho comuns, às vezes há apresentações mais dirigidas, outras mais participativas, mas o objetivo é dar-nos aquela informação. Pronto, terminado esse processo, nós regressamos, é-nos pedido logo no momento uma primeira avaliação ainda a quente, passa a expressão, não é? Em que nós damos o nosso feedback com a sensação, ainda com os sentimentos e toda a experiência à flor da pele, e mais tarde voltamos já com algum tempo para assentar a poeira e as emoções, voltamos então a avaliar o processo. Como eu referi há pouco, de facto, todo o processo está muito bem construído e muito bem concebido. Às vezes eu senti alguma dificuldade imediata em perceber como é que todas aquelas questões estavam interligadas com o que eu tinha assinalado na minha proposta de projeto. Depois percebi que umas mais diretamente relacionadas, outras menos, como é normal, como acontece seguramente em todas as situações, ou em quase todas as situações. Depois percebi, de facto, então, o fio condutor que todas elas tinham e consegui extrair daí aquilo que me pareceu ser o melhor, que eu penso que ainda estou em processo de extração, não é uma coisa que termine de imediato. É um processo que continua ao longo do tempo e vamos nos apercebendo, à medida que somos confrontados até com questões aqui nas nossas funções do dia-a-dia, vamos nos lembrando, eu vi aquilo, afinal, aquela apresentação tinha a ver com esta situação. Pronto. Por isso, eu penso que é este o meu testemunho, é isto que eu posso dar para já, mas certamente os meus colegas terão mais alguma coisa a acrescentar e diferentes pontos de vista. Obrigada. Teve a oportunidade de contactar com 3 instituições públicas em França. Focou também aquilo que era a sua experiência e da oportunidade também de recolher informação e dados sobre outras iniciativas, sobre outros projetos, no que dizia respeito ao desenvolvimento interno organizacional, às questões de ambiente saudável, do bem-estar, da responsabilidade social. Sim. Eu foquei o meu projeto, a minha candidatura tinha muito a ver com o facto de como é que nós retemos talento na administração pública através de uma política de cuidar as pessoas, através da felicidade organizacional, através do bem-estar organizacional e até através do envolvimento dos nossos colegas em projetos de responsabilidade social e empoderamento das pessoas nesse sentido. Pronto, eu depois lá em França tive a oportunidade de perceber que, embora não diretamente desta forma, que eles têm essa preocupação, mas através do desenvolvimento de projetos inovadores para o interior da organização, para o interior das organizações, não apenas através do desenvolvimento de projetos inovadores na prestação dos serviços públicos, mas sim no desenvolvimento de projetos inovadores
para a forma como os próprios trabalhadores e trabalhadoras fazem e desenvolvem as suas funções. Portanto, isso foi um aspecto que me apercebi lá, e apercebi-me também que, nesse sentido, nós estamos um pouco mais avançados, se assim posso dizer, ou pelo menos temos esta preocupação de forma mais consciente. Que tem muito a ver com as questões da conciliação. Foi um tema da conciliação entre a vida pessoal, familiar e profissional, foi um tema que despertou algum interesse nas organizações por onde passámos, por onde passei, a Mafalda também, não é? Nas organizações por onde passámos, despertou algum interesse porque eles faziam-nos as apresentações muito focadas na questão de vamos melhorar os serviços, vamos tornar os serviços mais eficientes, vamos empoderar, até foi engraçado, tive a possibilidade de contactar com um projeto de empoderamento das mulheres na administração pública, na possibilidade de chegarem a cargos de direção superior e intermédia, dar-lhes ferramentas para isso, foi muito interessante. E depois eles ficaram muito satisfeitos e até com bastante curiosidade pelo facto de nós cá em Portugal termos uma norma que certifica nestas matérias da conciliação, e isso foi uma novidade. A Secretaria-Geral tinha acabado de certificar havia 2 semanas antes de irmos para lá, e portanto foi uma novidade que pudemos transmitir. Não sei se respondi à sua questão, doutora Bel. Foi muito clara. Percebemos que há aqui uma dupla vertente, uma de fazer quase o benchmarking, o bench learning, ou seja, aprender com o que em determinadas organizações estão em desenvolvimento, mas também funcionar como montra e como amostra do que na nossa administração pública se faz, em algumas vertentes, inclusive até de vanguarda. E, portanto, é um intercâmbio que resulta exatamente nesta perspectiva de bidirecional, porque foi entre 2 entidades, mas poderá também envolver outras e ser-nos de vários sentidos. Julgaria, pessoas, foi uma preocupação também da sua parte relativamente ao intercâmbio? Não percebi, peço desculpa. Pessoas, atrair e reter pessoas, exatamente, talento, criar contextos de trabalho estimulantes que favoreçam o exercício de funções, ambientes estáveis, com geração de resultados, isto da perspectiva também daquilo que são as suas responsabilidades e exercício de funções na Secretaria-Geral do MEC. Certo. Eu relativamente à área do intercâmbio e à temática, ela prendeu-se no essencial da nossa parte pela retenção de trabalhadores no NE. Era esse o projeto e a proposta de valor que foi apresentada. Relativamente à preparação, posso dizer que houve um trabalho, creio, tanto da parte do INA primeiro, a nível de contactos connosco, comigo, aqui no NE e também com o Instituto Diplomático, mas também com a Direção-Geral dos Recursos Humanos e Segurança, que no fundo fez a nível de processo e procedimento, no fundo foi estabelecendo lentamente, mas de forma consistente, o roadmap para os temas que nós apresentámos e aquilo que, tentando focar de alguma forma, aquilo que era efetivamente importante e que se relacionava com a nossa proposta de valor. Do lado eu fiz o intercâmbio no fundo com as instituições europeias, ou seja, com a Direção-Geral de Recursos Humanos e Segurança da Comissão e com o Serviço Europeu para a Ação Externa. E creio que houve dos contactos preliminares que foi sempre havendo, o programa de intercâmbio foi construído em função desses contactos e posso dizer que foi extremamente bem estruturado. E eu trabalho numa área em que tenho várias, no meu serviço tenho várias áreas de competência. O programa posso dizer que foi extremamente abrangente, na medida em que lidei com dirigentes que tratam do recrutamento, seja com o de planeamento de recursos humanos, também com dirigentes que abordam e que definem os planos de formação, tanto do Serviço Europeu para a Ação Externa como da Comissão Europeia. Também a nível da melhoria das condições de trabalho dos funcionários, foi outro tema que foi abordado, ou seja, foi algo bastante abrangente, mas que foi
bem, creio eu, acho que foi bem estruturado por quem nos recebeu, por quem me recebeu. Por outro lado, houve aqui durante o próprio intercâmbio, houve também algumas ações de formação às quais assisti, e isso permitiu-me também, por essa via, ter noção de alguns pontos de formação que são valorizados pelas instituições europeias, designadamente realço uma ação de formação que assisti sobre unconscious bias, no fundo, seja na área do recrutamento, seja na área da avaliação de desempenho, sobre, às vezes, os preconceitos que temos e dos quais não estamos plenamente conscientes quando estamos a fazer o nosso trabalho. E, por outro lado, voltando-se um bocadinho atrás também, eu creio que durante o intercâmbio o formato de lidar one-on-one, peço desculpa pelo anglicismo, com dirigentes da administração do Estado-membro ou das instituições europeias que nos recebe, permite efetivamente, ou seja, foi muito imersivo, efetivamente, e como a doutora Susana estava a dizer, de facto, às vezes, a quantidade de informação que nos chegava era de facto, de certa forma, não digo avassaladora, mas bastante grande, e isso foi um desafio. No entanto, foi algo que, à medida que o tempo passa e nos distanciamos, se calhar, um pouco das sessões em si, percebemos a utilidade dessa informação que nos é passada pelo interlocutor, pelo nosso interlocutor na administração do Estado-membro receptor, por assim dizer. E por isso creio que a nível de avaliação do intercâmbio, quer dizer, acho que houve uma preparação muito boa, em primeiro lugar, os atos preparatórios, seja da parte do INA, seja da Direção-Geral dos Recursos Humanos e Segurança da Comissão, foi bastante bem, creio eu, efetuada. E a nível da execução, creio que do programa em si, durante a semana que estive em Bruxelas, creio que foi tudo bastante bem planeado e creio que foi extremamente útil, por comparação, do tal benchmarking entre a nossa administração e no fundo, as regras de gestão de pessoal das instituições europeias permitiu claramente ter uma noção daquilo que é feito melhor e pior também pela Comissão e pelo Serviço Europeu para a Ação Externa. Só recordar, Júlio Iria esteve na Direção-Geral de Recursos Humanos e Segurança da Sim. Comissão Europeia. Júlio Iria, quer referenciar algum exemplo assim mais distintivo, alguma experiência que tenha tido, que tenha sido apelativa e que gostasse de partilhar aqui neste fórum, sendo certo que já quando fizemos o balanço nacional com os nossos congêneres da Comissão Europeia, também algumas das questões foram abordadas, mas seria interessante aqui que pudesse partilhar connosco uma ou outra experiência que para si fossem distintivas, para além do que já referenciou, obviamente. Certo. Eu referiria talvez duas experiências que tive, que uma foi num dos dias da semana em que estive em Bruxelas, fui fazer uma caminhada pela Forêt de Swan com outros dirigentes da Comissão, em que, no fundo, refletimos em conjunto, ao longo dessa caminhada que durou o dia todo, sobre problemas comuns que afetam a gestão de equipas. Foi extremamente interessante, era também incentivado pelos líderes, por quem organizou a caminhada, o contacto entre todos e a troca de impressões entre todos, e sobre os problemas que afetam
gestão de pessoas, há muita coisa que é comum, designadamente muitas vezes a falta de tempo que os dirigentes têm para analisar devidamente, para lidarem com os problemas que surgem nas organizações, as injustiças também. Uma coisa que me ficou na memória foi o facto de, e acho que nós também sentimos aqui muito isso na administração pública portuguesa. Eu troquei impressões com um colega italiano que se queixava do facto de muitas vezes haver, nas instituições europeias, era muito difícil às vezes motivar e valorizar a expertise, não é? Ou seja, o conhecimento adquirido, e aquilo que era no essencial valorizado era precisamente o exercício de funções dirigentes. O que eu quero dizer com isto é, por exemplo, transpondo a situação para a administração pública portuguesa, nós podemos ter nas nossas equipas um técnico superior que tem um conhecimento acumulado e, de facto, sobre as matérias do seu próprio serviço, que muitas vezes, e é um desafio para todos, para os titulares de cargos dirigentes, conseguir motivar essas pessoas, devido não só às situações, aos problemas de progressão na carreira, às condições de trabalho, etc. É extremamente complicado motivar essas pessoas a continuarem a desempenhar as suas funções, a melhorarem, quando essas pessoas têm um conhecimento acumulado e uma experiência que deve ser muitíssimo mais valorizada do que qualquer na realidade. Outro aspecto que gostava de salientar foi logo a minha primeira atividade, assim que cheguei na segunda-feira, em que se iniciou o intercâmbio, e foi algo que, pelo menos do ponto de vista da minha organização, não é comum, mas assisti a uma reunião entre todos os dirigentes da DGR, da Direção-Geral de Recursos Humanos e Segurança, ou seja, todos os cargos, todos os dirigentes superiores e todos os dirigentes intermédios da DGRH. É uma prática semanal que é tida desde que a nova diretora-geral assumiu funções, e isso foi medido. As reuniões, por norma, nunca têm a duração superior a 1 hora e são focadas numa apresentação que é feita por um dirigente em concreto. No caso, e a reunião que tive a oportunidade de assistir foi sobre a nova framework de competências de recrutamentos para a EPSO, e que estava a ser trabalhado e que, à partida, irá entrar em vigor durante o ano de 2023. Mas no fundo, eu creio que foi um modelo de alinhamento entre todos os dirigentes da instituição, que pelo menos no meu caso, não acontece com frequência, e que acho que era, no caso do nosso serviço, e acho que era uma prática que me pareceu bastante salutar, a nível de uma prática organizacional que me pareceu bastante salutar. Muito obrigado, Julia, pela especificidade dos exemplos, que muitas vezes servem para compararmos com o que fazemos, servem para pensar nas possibilidades de passarmos a fazer e, em determinados momentos, até poder inspirar para evoluirmos em determinadas práticas e determinados modos de funcionamento. Mafalda Pereira, tal como Susana Leal, estiveram em França, contactaram pelo menos com 3 serviços da administração pública francesa, a Direção-Geral para a Administração e Serviço Público, o equivalente à nossa de GAEP, cuja Teresa Ganhão está hoje aqui a representar, a Direção Interministerial de Transformação Pública, muito orientada para a inovação e transformação, mas depois também uma entidade que foi o foco do intercâmbio de Mafalda Pereira, atendendo à entidade onde ela exerce funções na administração portuguesa, que é a Secretaria-Geral do Governo. Pode-nos falar um pouco, Mafalda Pereira, como é que foi o seu trajeto neste processo, sobre as questões que eram relevantes também para o seu exercício de funções?
Sim, doutora Bel. Portanto, eu escolhi a Secretaria-Geral do Governo porque haviam muitas funções que eram semelhantes às da Secretaria-Geral da PCM, em especial uma delas, que era o acolhimento que a Secretaria-Geral do Governo faz ao novo governo que toma posse. A Secretaria-Geral da PCM, desde 2021, passou a ter essa competência de coordenar o acolhimento do governo que inicia funções. Foi feita em 2019 e eu tinha imensa curiosidade em saber como é que tinha sido preparado ou como é que era preparado o acolhimento do governo na Secretaria-Geral do Governo. Obviamente que estudei um bocadinho a questão, como é óbvio, a Secretaria-Geral do Governo não tem as mesmas funções ipsis verbis que a Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros, mas trouxe novas ideias, houve ensinamentos e tive o privilégio de, estando lá, assistir, por exemplo, a uma reunião interministerial liderada pela Secretária-Geral do Governo, a Madame Claire Londet, em que, em conjunto com membros na altura era do Gabinete da Administração Interna, estavam a pensar como iriam dar execução a um diploma legal. Portanto, tive a sorte, isto já agora um bocadinho o que pediu ao Júlio, de assistir e de poder fazer parte de uma questão que era complexa, mas que eu posso dizer que foi feita e foi abordada num ambiente informal. Portanto, eu tive acesso à reunião, estavam todos sentados a uma mesa com um telefone, portanto, em que todos podiam ouvir. Do lado de lá também estavam colegas de outro gabinete que tinha alguma ligação com a da administração interna e que, portanto, estavam a pensar como iriam dar execução àquele diploma. Portanto, foi muitíssimo interessante. Para além disso, consegui reunir sobre inúmeras temáticas, até de produção normativa e a preocupação, também me passaram um bocadinho a produção normativa e as regras para publicação no diário oficial deles, no jornal oficial, e reuni com as pessoas nas suas salas de trabalho. Foi muito interessante porque estava ali ao lado quase como uma colega, e de vez em quando, pronto, lá éramos interrompidos ou por um telefonema ou por uma pessoa que entrava na sala. Portanto, isto para explicar que o ambiente foi muito informal, e isso deu-nos muito à vontade. Portanto, para além de toda a simpatia e da preocupação em passar muita informação, portanto, eu senti isso de todos os colegas franceses, a quem eu agradeço imenso toda a informação que me passaram, ao mesmo tempo num ambiente muito informal e muito próximo. Ainda hoje tenho agora aqui um documento para enviar com um deles, que ele tinha uma curiosidade relativamente a Portugal, como é que nós fazíamos aqui a fiscalização da constitucionalidade, e eu e uma pessoa da minha equipa estamos a preparar para enviar no final desta semana. Portanto, houve efetivamente uma troca de experiência. Acho que, como a Elsa Bela há bocadinho estava a dizer, é mesmo win-win, ou seja, nós trazemos muita coisa, mas passamos muita coisa. França, por exemplo, ficou muito impressionado. Eu lembro-me quando estivemos na École Nationale d'Administration, também tivemos lá eu e a Susana, eles ficaram impressionadíssimos com os projetos que temos em curso, o cuidar das pessoas, a conciliação entre a vida pessoal e profissional. Quiseram saber mais, quiseram-nos fazer muitas perguntas e, portanto, acho que efetivamente eu e a Susana também conseguimos transmitir muito do que estava a passar tanto na administração pública como na presidência do Conselho de Ministros. Aliás, uma das tardes, numa final de tarde, foi precisamente reservada para nós apresentarmos, eu e a Susana, a nossa organização e, portanto, assim o fizemos e acho que ficaram bem impressionados. Relativamente à experiência, também acho que é importante referir que a organização, e aí concordo com o Júlio, a organização do programa é muito boa, em organização mesmo em termos operacionais, portanto, ou seja, nós tínhamos muita tranquilidade porque tínhamos tantas horas das reuniões, como o local, como o tempo antes que tínhamos que partir do hotel, se era 15 minutos, se era 30, para chegar ao local da reunião de trabalho, que estavam pessoas à nossa espera, como é óbvio. Portanto, eu penso que em termos tanto operacionais como em termos genéricos, o programa foi muito bem feito, portanto o roteiro nada falhou, conseguimos seguir à risca e, portanto, isso dá muita tranquilidade, principalmente a quem está fora, não é? Num país que desconhece. Eu, por acaso, já tinha ido à França, mas, por exemplo, a Susana tinha sido a primeira vez, e isto deu muita tranquilidade às duas, sabermos que tínhamos tudo bem organizado e os timings até assegurados. Portanto, foi uma experiência que foi muito bem sucedida. Muito bem, muito obrigado.
Nós voltamos já para depois mais uma ronda para os nossos convidados participantes que tiveram a oportunidade de estar na Comissão Europeia e também em instituições públicas francesas. Alguns dos nossos participantes aqui neste espaço virtual já começam a questionar, então, e depois, com essa experiência, como é que podemos traduzir isso em iniciativas, de uma forma prática? Vamos deixar esse apontamento para o final, parece interessante. Portanto, foi preparado um projeto, uma proposta de valor daquilo que se quer ver além fronteiras, para depois refletir isso, quer a nível pessoal, quer a nível profissional, quer ainda na organização, mas também quem fez o acolhimento preparou um roteiro para proporcionar um conjunto de experiências. Teresa Gagnão, a DGAEP fê-lo numa perspectiva multidisciplinar, sendo certo que aquilo que estávamos a falar, como foco de intercâmbio, era liderança e gestão de pessoas na administração pública. Só ativar o som, por favor, Teresa, se fizer gentileza, é isso. Ok, obrigado. Exato, por isso a própria a designação do roteiro era a liderança, exatamente como disse, e gestão de recursos humanos, que se encaixa precisamente no âmbito de competências da Direção-Geral. Tivemos a preocupação de saber quem eram exatamente, de onde é que vinham estes dirigentes do programa exatamente de intercâmbio, de organismos congêneres, não é, à DGAEP. Por isso, no caso da França, como já foi referido, da Direção-Geral da Administração e da Função Pública, e o colega da Comissão Europeia, da Direção-Geral de Recursos Humanos e Segurança. O que é que foi feito? Foi feito uma auscultação às necessidades, aos interesses, às prioridades, não é, que estes dois participantes no programa teriam. Para o efeito, exatamente, contámos com a excelente colaboração do INA, que dinamizou exatamente todo este processo. Uma vez, não é, na posse desta identificação de necessidades, de prioridades, que consideramos que é fundamental para a boa organização de um programa e para o seu sucesso, não é? E tentar corresponder às expectativas de quem acolhemos, foram identificadas uma panóplia de matérias, desde o recrutamento, à questão também do recrutamento e seleção de dirigentes, as questões das carreiras, a BEP também falámos, do COE, por isso é todo um conjunto exatamente de matérias que diz respeito ao regime jurídico de emprego da administração pública. No âmbito destas matérias, contámos com a colaboração da CRESAP, no caso exatamente do recrutamento e seleção de dirigentes de direção superior, e da DGTF para abordar a questão do sistema remuneratório dos gestores públicos. Qual foi o tipo de metodologia que foi adotado? Uma metodologia exatamente mista, assente inicialmente numa parte dispositiva, não é? De caracterização do nosso regime, acompanhada depois de uma abordagem mais interativa que permitiu aos participantes identificarem quais eram, dentro de um determinado tema, aqueles aspectos que queriam ver mais desenvolvidos, de comparação também para os dirigentes nacionais, de confronto, de benchmarking, o que é que exatamente poderia ser importado ou exportado exatamente para cada uma das administrações. Por isso que criou-se umas sessões de trabalho bastante interativas. Além destas sessões de trabalho entre, cá está, dirigentes da DGAEP, e o dirigente intermédio francês e da Comissão Europeia, decidimos também complementar com o que nós chamamos de encontros. E então, no final de cada sessão de trabalho, havia encontros com colegas que tinham sido recrutados, por isso técnicos superiores recrutados, no âmbito do recrutamento centralizado, com estagiários do programa de estágios API 21, com um dirigente intermédio e um diretor-geral, que não o diretor-geral da DGAEP. O que é que se visou com
com este tipo, não é, de encontros. Dar a oportunidade, não é, aos nossos, não é, dirigentes que estávamos a acolher, de poderem obter em primeira mão, diretamente, qual era a impressão, a avaliação, as propostas de melhoria dos candidatos, não é? Ou exatamente dos agentes que passaram por esse processo, não é? De seleção. No caso, estou a pensar do recrutamento centralizado. Ora, se nós falarmos do recrutamento centralizado, nada melhor do que falar com técnicos, não é, que foram sujeitos, não é, ao procedimento. O que é que eles acharam? Não é? Quais foram os pontos, não é, fracos, os pontos fortes? O mesmo com o caso dos estagiários e ao nível dos dirigentes. Por exemplo, o recrutamento e seleção de dirigentes superiores. Esteve-se na CRESAP, falou-se diretamente do sistema. Então, também tentar obter a opinião de um dirigente, não é, superior que tenha sido submetido a esse procedimento. E realmente o feedback que obtivemos foi muito positivo. E eu acho que, pronto, a haver novas coisas, a reedição de outros roteiros e programas, que iremos manter esta componente, além das sessões, não é, de trabalho, haver sempre um momento, não é, para os participantes poderem contactar e obter, pronto, uma informação mais direta, porque uma coisa é aquilo que a administração de acolhimento poderá dizer, poderá caracterizar, outra coisa é o contacto direto, não é, com as pessoas que passaram por esses processos. E realmente foi muito positivo. E, no geral, foi esta a forma, não é, que nós fizemos, ou que adotámos, não é, de organização do programa. Mas é sempre o que eu digo, é sempre fundamental fazer esse trabalho prévio de identificação de quais são as necessidades das pessoas, porque o tempo é curto, é uma semana, e então temos que rentabilizar esse tempo indo, não é, ao encontro dos interesses e das necessidades destas administrações. Bem, muito obrigado. E neste caso, um processo muito orientado para aquilo que são as práticas de gestão de pessoas, desde o recrutamento e seleção, à formação, ao desenvolvimento e de políticas públicas transversais de igualdade, entre outras. Muito obrigado. Elsa, a preparação do roteiro funcionou também como uma mostra de projetos de impulso da inovação no ecossistema da administração pública portuguesa. Uma das coisas que os nossos participantes, que nos acompanham aqui nesta conversa digital, é tentar perceber qual é o nosso nível de maturidade, como é que Portugal está, como é que a administração pública está, tem-se tido experiências noutros contextos, como é que, comparativamente com determinados projetos, programas, políticas públicas, qual é o nosso posicionamento? E perguntava-lhe isso mesmo, entre o que foi evidenciado que o LabX proporcionou desta experiência de intercâmbio e também desta vertente, no nível de maturidade em que estamos em determinadas áreas, a promover efetivamente o desenvolvimento, qual foi o registro com que ficou? O registro com que fiquei relativamente àquilo que foi o meu início desta conversa sobre o confronto, sermos confrontados também com outras ideias e sermos confrontados com o nosso próprio ego e às vezes com a nossa própria falta de autoestima relativamente àquilo que nós fazemos. O nosso mote era a transformação e a modernização da administração pública. Nós preparámos, para chegar depois à resposta, mas o mais fácil é fazer aqui um enquadramento. Nós preparámos, de facto, uma série de apresentações onde seriam abordadas tanto aquilo que é a montra de transformação e de modernização administrativa, da forma como trabalhamos, a forma como o LabX tem estado a trabalhar, a forma como também articulámos com o INA a própria área da inovação e dividimos um bocadinho os temas e as abordagens ao nível, por exemplo, do sistema de incentivos à inovação na gestão pública, ao nível também da apresentação da estratégia da inovação e da modernização do Estado e da administração pública, ou seja, fizemos aqui também uma conversa entre aquilo que seriam as áreas de apresentação, digamos,
para não haver repetição dessa informação. Para além dessa parte mais de montra, digamos, ou de mais de enquadramento que foi comunicado aos participantes, foi possível estabelecer alguma conversa sobre também aquilo que é para nós os desafios com os quais nós nos deparamos aqui dentro do LabX. Seja por motivos daquilo que nós mais falamos na administração pública portuguesa, que é as questões da cultura das organizações, do confronto das culturas das organizações face àquilo que são os desafios externos às organizações, face aos desafios internos às organizações, e isso foi abordado. Mas também há alguns desafios com os quais o LabX se depara, que é a vertente experimental, a possibilidade de experimentação na administração pública, o tempo que é dado aos trabalhadores para que possam experimentar soluções, para que possam investigar, co-criar e trabalhar em conjunto, e a área do trabalho colaborativo. Eu posso dizer que em alguns dos termos que nós usamos e alguns dos âmbitos que nós abordamos enquanto trabalho efetivo que o LabX já desenvolve, o confronto com essas ideias foi muito de surpresa sobre os resultados que nós temos na inovação na administração pública, na forma como abordamos os desafios, não os problemas, mas os desafios que nos são lançados. E nessa perspectiva ficámos muito surpresos também, porque do outro lado havia essa procura de mais informação, exatamente pela receptividade que queriam ter relativamente àquilo que nós estávamos a expor. Lá está, fizemos também, como disse a Teresa Gagnão, uma preparação de uma abordagem expositiva, num sentido de isto é o que queremos vos mostrar, mas depois, através do diálogo e através das questões que nos iam sendo colocadas, de mais pormenor relativamente a algumas dos projetos que estávamos a expor, percebíamos que tínhamos que caminhar por outro lado, que devíamos experimentar e também fazer aquela parte que é, e vocês? Isto somos nós que fazemos assim, nós fazemos isto desta forma, esta é a nossa montra, e agora dentro desta montra, onde é que vocês encontram pontos comuns, ou onde é que vocês encontram estranheza, ou onde é que qual é o caminho também que vocês do outro lado estão a fazer. Eu percebi que relativamente a quem nos visitou, ou aos dirigentes que estiveram connosco, havia de facto uma vontade muito grande mais de ouvir do que falar, mais de receber a informação e de, se calhar, fazer também o exercício que a Susana Leal estava a dizer, que era de muita informação, e eles estavam de facto ávidos de muita informação, de acolher o que é que era a estratégia, como é que tinha sido elaborado, o que é que tinha acontecido, o que é que estava a acontecer ao nível da inovação na administração pública, se era uma inovação que era provocada pelo exterior ou se era também uma inovação que estava a ser gerada dentro das entidades, qual era a aceitação por parte do poder político, como é que éramos suportados, digamos, ou seja, em termos de suportar as atividades de inovação e de sermos também inovadores na administração pública, como é que tudo isso estava a acontecer. Eles tinham de facto uma posição um bocadinho mais, diremos, passiva, se calhar, de receber, porque estavam ávidos de facto de informação, mas também encontrei muitos desafios que são os quais nós nos deparamos, especificamente aqui no LabX, ou relativamente à participação cívica, relativamente à participação dos trabalhadores nos processos de inovação, relativamente aos processos de experimentação e em tudo o que está envolvido na área de inovação. E essas resistências não são resistências que existam só em Portugal, são resistências que existem, e quando nós falamos lá fora é isso que também acontece. Ou seja, há mais coisas que nos unem do que aquilo que nos separa, e quando nós encontramos, por vezes quando estamos a falar e começamos a falar das nossas falhas, como dizia a Teresa Gagnão, nós também falámos das nossas falhas, de projetos
que não seguiram do papel, de projetos, que não seguiram da primeira fase de concepção dos projetos, que mesmo já tendo entrado na fase de implementação, pelos mais variados motivos, tiveram que sair da parte de implementação e porquê, e isso foi tudo explicado. E esse confronto então com essa vontade de saber as razões e o que é que estava por trás das falhas e o que é que estava por trás dos sucessos. E de facto há muitas áreas que nos une e que nós percebemos que temos muito a ganhar com estas interações mais diretas. Uma semana sabe sempre a pouco, não é? Foi apenas uma semana, foram apenas aquelas 3 manhãs que esses dirigentes estiveram connosco. Optámos também por fazer uma divisão, ou seja, uma partilha também com a equipa, de forma a que há sempre as questões da linguagem, não é? Acredito que da Mafalda e da Susana Leal, principalmente que estiveram em França, pelo facto de saberem falar francês e poderem participar das reuniões, não é? Ou seja, de estarem atentas e perceberem tudo o que estava a passar na reunião, mais difícil será quando um francês participa numa reunião em que são todos portugueses e que querem trabalhar e querem ter reuniões de trabalho, porque o tempo, apesar de que aquela semana existiu, o tempo do trabalho da equipa mantém-se, obviamente tudo mais tem que acontecer e não podemos ficar congelados naquela semana atentos às necessidades do dirigente que nos visita, mas de facto tivemos também a possibilidade de dividir um pouco o tempo da equipa com estes dirigentes, de forma a que o discurso também fosse multidisciplinar, não é? Ou seja, que não fosse apenas uma conversa entre mim e esse dirigente, ou entre outras pessoas aqui da AMA, mas que houvesse a possibilidade desse confronto também com o resto da equipa, que ao expor os projetos, ao estar a fazer a identificação da mais-valia ou das falhas daquele projeto, pudesse também essas pessoas da equipa terem o contacto com essas questões, serem questionados sobre porque é que foram por ali, porque é que seguiram, porque é que tomaram aquelas decisões, porque é que tiveram aquelas opções, porque é que executaram daquela forma. E isso é muito importante, ou seja, também não reduzir o contacto com estas realidades apenas a 1 ou 2 pessoas, mas alargar aos restantes elementos da equipa, porque isso permite-lhes, com esses confrontos, com esse questionar, crescer também nas certezas e crescer ou retirar algumas dúvidas que temos. Mas dando resposta mais concreta, então, afirmando uma vez mais, são muitas as questões que nos unem, as dúvidas que nos foram colocadas, algumas delas, quando os dirigentes me colocavam algumas questões, eu dizia, respondam-me você. E como é que nós fazemos? Também temos dúvidas, também não sabemos como é que devemos de fazer, estamos em processo de construção e também queremos receber outras formas de ver as questões e esse diálogo permitiu-nos também ter algumas certezas que não somos os únicos que temos dúvidas, não somos os únicos que estamos com falhas em projetos e os projetos que apresentámos foram de facto aqueles que seja na fase de concepção, seja na fase de implementação, seja na fase ainda de uma ideia do que é que poderá ser, são também os processos em que estão a ser desenvolvidos e lá está, por exemplo, a questão da participação cívica foi algo que também foi largamente debatido entre nós, exatamente pela forma como temos que motivar os cidadãos a participar nos desenhos de serviços, na forma como o serviço público é entregue ao cidadão e à sociedade civil, mas também lá está a questão também da participação dos trabalhadores, a participação de todos nestes processos, e este programa também acaba por ser essa vertente de participação ativa de quem se questiona, de quem não tem medo de se colocar na posição de vou receber algo. Nem tudo o que eu faço provavelmente estará certo, nem tudo o que eu faço provavelmente será brilhante, ou nem tudo é mau,
é questionarmos, é pôr-nos numa posição de receber e de questionar o outro e nesse processo questionarmos também a nós próprios. Obrigado. Partilhar conhecimento dentro da organização, entre organizações e já neste contexto entre administrações públicas dos Estados-membros da União Europeia. Julgaria, estamos a começar agora por si para a última ronda. De facto, o tempo tem passado muito rápido com estas experiências, com esta partilha e com estes testemunhos. Estamos a sensivelmente 15 minutos do nosso tempo útil. É inevitável que a última questão seja dirigida relativamente no seu entendimento e depois perguntar também aos outros elementos em painel qual é o valor da experiência. O valor pessoal, o valor no exercício de funções e, se quiser alargar o âmbito, nomeadamente organizacional também. Tentando perceber se disto podemos depois, deste processo de aprendizagem, transferir para o nosso contexto e fazer coisas concretas. Bom, do ponto de vista pessoal, acho que e curricular do próprio participante, acho que é algo extremamente enriquecedor. É raro, é extremamente raro um projeto desta natureza, não é comum. Eu acho que qualquer dirigente da administração pública portuguesa, tendo a possibilidade de realizar um período de intercâmbio num organismo congénere de outro Estado-membro da União Europeia, aprenderá novas práticas, desenvolverá competências novas e lá está, vai aprender vai perceber, como a doutora Elsa estava a dizer, os problemas que são comuns às administrações, perceber e consolar-se com o facto de que muitos problemas são transversais, precisamente, pronto, nós não somos uma ilha e que tem problemas apenas exclusivos os problemas não são exclusivamente nossos, e nesse sentido dará certamente do ponto de vista pessoal uma perspectiva muito mais abrangente, se calhar, creio, dos problemas com que uma pessoa se depara no exercício de funções dirigentes. E creio que as competências que daí, o ganho de competências que daí podem advir, acho que é bastante relevante. Do ponto de vista organizacional, o valor passa, creio, precisamente pela aprendizagem do que vemos de melhor nas outras administrações públicas, o passarmos para as nossas próprias organizações e enquanto dirigentes intermédios, o poder decisório não recai exclusivamente não recai naturalmente no dirigente intermédio, mas creio que há uma contribuição que pode ser bastante relevante para mudar mentalidades naquilo que está mal, manter aquilo que fazemos bem, porque quando nos deparamos com algo que fazemos melhor, naturalmente devemos manter e devemos focar-nos nesse ponto, e creio que a partir daí desenvolver iniciativas dentro do próprio serviço do dirigente. Do ponto de vista da administração pública num âmbito mais alargado, eu acho que este programa pode trazer muito valor, tem potencial para trazer um valor bastante grande, na medida em que, seja em que área for, seja na área dos negócios estrangeiros, segurança social, defesa, administração interna, ou seja, quando lidamos com organismos congéneres, lá está, aprender não só com as melhores práticas, mas também, eventualmente, no futuro, numa fase maior de desenvolvimento, possibilitar projetos comuns entre administrações públicas de Estados-membros.
e creio que, acho que o programa por aí tem muitíssimo potencial para trazer, há bastante potencial para trazer valor acrescentado nas áreas que os Estados-membros considerarem como prioritárias para nível de desenvolvimento comum. Okay. Tem desafio interno para concretizar? Pergunta. Não, sim, a nível de desafios internos e da minha parte, irei propor um conjunto de iniciativas superiormente, relativamente àquilo que vi e àquilo que vivenciei durante o intercâmbio. E creio que há coisas que, em especial, focando-nos naquilo que depende exclusivamente do MENE, e não de atores externos, seja na administração pública portuguesa, seja de membros do governo, ou seja, focamos naquilo que depende exclusivamente de nós. Muito obrigado. Mafalda Pereira, o programa pode ser uma alavanca para melhorar o que já se tem ou para fazer algo novo? Sim, pode ser, sem dúvida. Eu também, tal como o Júlio, já tenho na minha cabeça algumas iniciativas que vou propor na Secretaria-Geral, umas delas mais especificamente a ver com o acolhimento do Governo, que foi a Secretaria-Geral, portanto, como fui à Secretaria-Geral do Governo, trago novas ideias, mas também em termos de administração pública, em termos de organização da administração pública no geral, porque, curiosamente, em França, tal como em Portugal, neste momento estão a fazer uma grande aposta numa política de estímulo para atrair novos trabalhadores para o setor público, tal como nós temos o recrutamento centralizado e os estágios também na administração pública que agora retomaram em força. Eu acho que há muitas ideias que em França estão a ser aplicadas, eles, portanto, no âmbito desta política de rejuvenescimento dos quadros, têm um plano comum aos vários ministérios e há muitas medidas que eles nos sinalizaram e que poderiam perfeitamente ter uma aplicação em Portugal. Por exemplo, a criação de bolsa de talentos, a criação de uma plataforma de mentoria para jovens talentos, a formação de agentes de recrutamento. Pronto, isto em termos de uma política para toda a administração pública. Eles agora estão a ter uma grande aposta nesta área. Para mim, em especial, para além de todas as competências que o Júlio referiu, acho que a possibilidade de poder ter revisitado a língua francesa, no meu caso, foi muito importante. Eu já tinha conhecimentos de francês, mas foi agora uma oportunidade para voltar a estudar e neste momento até voltei às aulas de francês. Graças a Deus consegui acompanhar tudo em francês, mas no início não foi fácil, tive que me preparar um bocadinho psicologicamente. Mas pelo menos acho que as competências linguísticas, sem falar de todas as outras, mas pelo menos estas, acho que são sempre uma mais-valia e é sempre bom podermos reforçar. E nós, se calhar, no nosso dia-a-dia, no trabalho comum, usamos mais o inglês, não é? E o português, obviamente, mas o francês é uma língua que fica um bocadinho para segundo plano. E acho que, por mim, pela minha parte, foi bom voltar ao francês. Muito bem. Preparar para intervir e articular num contexto da União Europeia. Muito obrigado. Sandra Leal, a pergunta... Tivemos uma intervenção inicial entusiasmada das oportunidades, terminamos entusiasmadamente também para fazer coisas? Pergunta. Sim, sem dúvida, terminamos, sim. Principalmente com o facto de perceber que nós fazemos algumas coisas tão bem ou melhor que os nossos congêneres, que perceber também que há problemas comuns e soluções que são comuns e que nós estamos no caminho certo em algumas delas, noutras perceber quais são as outras soluções que já existem e tentar replicá-las na nossa organização, de dar especial destaque ao espaço para a inovação, à necessidade de haver espaço para inovar, para pensar em inovação, criar espaços, até espaços físicos para a inovação. Foi uma coisa que me impressionou bastante. Eu tive a oportunidade de estar 2 dias na Direção Interministerial para a Transformação Pública, num espaço que não era nenhum dos gabinetes dos responsáveis por esta direção, era tão só um apartamento
grande no centro de Paris, com várias salas equipadas para a inovação, desde computadores a projetores, a marcadores, a sofás, a uma copa, e uma das coisas que falávamos muito era isso, é a necessidade de ter um espaço para as pessoas se sentarem e pensarem livremente e juntarem-se pessoas de várias instituições, sem aquela questão de agora precisamos de nos deslocar para uma instituição anfitriã para fazer essa inovação. É um espaço onde se reserva por agenda e vamos para lá. E eu acho que isso é muito importante. Eu tive também a oportunidade de estar num laboratório de inovação social e vou só dar esta chega porque concordo com aquilo que a doutora Elsa Bell referiu, que a primeira pergunta que me fizeram foi, apresentaram-me um laboratório e depois disseram, e vocês lá, como é que fazem? Quais são as dificuldades? O que é que acham que é preciso fazer? E eu, do contacto que já tinha tido com o LabX e até alguma experiência aqui na Secretaria-Geral, fui dizendo aquilo que me parecia adequado. E foi interessante perceber que, de facto, assim como nós estamos ávidos, de facto, de aprender com as experiências deles, eles também querem aprender connosco. E perguntam-nos, eu só queria deixar aqui uma nota final que eu acho que é importante e ainda não foi referida aqui, que é prestigiante a instituição que recebe, mas a instituição que envia também sai prestigiada deste processo todo. Porque nós temos que apresentar a nossa instituição, não é? E tornamos-nos mais conhecidos. É também, de alguma forma, a oportunidade de demonstrar as boas práticas que temos na nossa instituição e somos um bocadinho embaixadores da própria administração pública portuguesa. Portanto, eu acho que é uma grande mais-valia destes dois pontos de vista. Nós prestigiamos quem nos recebe, mas também prestigiamos a instituição que nos envia e a própria administração pública. Eu acho que isto é um mote final interessante, ou pelo menos julgo que não deveria deixar de ser referido, que ainda não tinha havido essa oportunidade. E pronto, e entusiasmada para continuar a fazer coisas e a incentivar os nossos colegas a participarem, aqueles que nos estão a ouvir, e outros colegas também que possam das nossas equipas e instituições considerar essa possibilidade. Eu acho que é uma grande mais-valia pessoal, profissional e para a instituição e, em última instância, para a administração pública no geral. Muito obrigado. Estamos mesmo no termo do nosso tempo. Teresa Gagnão, um final rápido e entusiasmante e depois a seguir passarei para a Elsa com o mesmo repto para fecharmos este espaço que estamos mesmo a concluir 1h30 aqui em espaço digital de partilha de experiência, de reflexão. Provavelmente poderíamos estar aqui a trocar mais argumentos e a responder também a perguntas que nos estão a colocar, mas se fizer a gentileza, do ponto de vista de quem acolhe, a participação e, portanto, a relevância, ao fim e ao cabo, dessa participação. Só ativar o micro, por favor, obrigado. Sempre. A relevância exatamente para a DGAEP vai exatamente no mesmo sentido que os outros colegas exatamente já focaram, é enorme. Nós temos, por isso, no nosso âmbito não é, de competências também a recepção de delegações estrangeiras e reconhecemos exatamente o impacto positivo, não é, que tem. Por isso, sensibilizar os dirigentes intermédios para apostarem neste programa, além dos dirigentes intermédios, os dirigentes superiores. Mas eu aqui fazia também uma outra chamada de atenção. Não basta só, do ponto de vista dos dirigentes superiores, de autorizarem, não é, a participação dos dirigentes intermédios nestes programas, há que depois também valorizar, reconhecer, aproveitar todo esse know-how que foi adquirido. E porquê é que eu estou exatamente a fazer este comentário? Que vem na sequência de outros programas, outras experiências em contexto internacional, europeu, que trabalhadores portugueses têm tido, mas que depois, quando regressam às suas administrações de origem, aos seus serviços, às vezes não é, esse know-how, essa experiência não é devidamente aproveitada, rentabilizada. Por isso, termino dizendo que estamos preparados, não é, para novos programas que aí venham dentro deste âmbito e não esquecer que este programa é um programa da iniciativa da presidência portuguesa, por isso é Made in Portugal, por isso temos que promover aquilo que é nosso e o que é nacional é sempre melhor. Muito obrigado, Teresa. De facto, entusiasmante. Eu quase queria pedir que dissesse isso também em francês. Estou a brincar, se me permite, obviamente. Elsa, para fecharmos mesmo o evento,
esta iniciativa de partilha, de reflexão, relevância também para quem acolhe e quem participa? Eu, se calhar, uma vez que já falei muito da relevância que foi para nós e daquilo que eu vejo deste programa e da importância que ele pode consistir para as entidades que acolhem, uma vez que eu só tive essa experiência enquanto entidade de acolhimento, mas fazer se calhar duas sugestões, exatamente para quem vai iniciar o processo. Facilita muito e eu senti isso enquanto entidade de acolhimento e imagino que se eu tiver a oportunidade de estar no outro lado da barricada e ter a oportunidade de ir a outros locais aprender com o que está a ser feito, as sugestões que eu faço é que quem sai, ou seja, as pessoas que saem, isto acho que ficou visível também por estes 3 participantes enquanto mandatários da administração pública por fora, que é levarem um projeto específico, ou seja, levarem umas questões à partida que querem ver respondidas, levarem problemas, levarem desafios que estarmos abertos, sim, ao que nos dão, claro que sim, isso é muito bom, mas irem com questões muito focadas para um projeto que queiram ver implementado, para algo que querem ver, para a visão que têm para a sua entidade, para a visão que têm para a sua unidade orgânica que estão a liderar, e com esse objetivo e com algo de concreto para questionar o outro, recebe-se mais e ao mesmo tempo abre a oportunidade para desenvolver a partir dali todo um leque de informação. Ou seja, não descurar, obviamente, e obviamente que do outro lado ninguém vai descurar aquela parte de montra, não é? Porque nós todos estamos ávidos também olha, e nós fizemos isto, então digam-nos logo o que é que vocês acham sobre isto, não é? Ou seja, em termos de orgulho, mas também de confronto, dessa procura do confronto, uma palavra que eu utilizei aqui muitas vezes, mas o facto da entidade receber, da pessoa que vai ter um projeto específico, que tem dúvidas sobre da forma do processo de implementação, que tem dúvidas sobre até a sua execuibilidade, a forma de adaptar à administração pública, penso que trará muito mais... Depois aquilo que a Teresa Gagnão disse agora, que é a aplicação prática à sua entidade de origem, ou seja, eu tenho um determinado projeto, eu sei que quando eu se for possível eu sair para o outro lado, eu sei exatamente o que é que eu quero perguntar, eu sei exatamente a quem eu quero perguntar, como é que fazem, como é que vocês fazem, como é que vocês fizeram, quais foram as dificuldades que vocês passaram, tudo isso ajuda a alimentar depois a própria discussão e sedimenta o conhecimento e consolida o conhecimento que nós temos e as incertezas e as dúvidas que temos e etc. Para quem acolhe, isto na perspectiva de quem sai, agora na perspectiva de quem acolhe, ter de facto uma informação clara do que é que o outro quer, ou seja, proporcionarmos esta montra, lá está aquilo que nós gostaríamos de oferecer, mas perceber que do outro lado existe também um projeto, existe também uma vontade de afunilar, ou seja, porque nós temos sempre a possibilidade de ir ao INA, fazer a formação, de termos essa capacitação que é standardizada e que acaba por ser uma formação, uma capacitação alargada, porque é para servir toda a administração pública, etc. Mas é na realidade, na prática, quando nós aplicamos esse conhecimento que nós temos as dúvidas, não é? E essa possibilidade de ouro, diria eu, de ir para o terreno, aprender com outros que já passaram pela essa experiência. Quando nós temos nós aqui dentro enquanto entidade de acolhimento, é também perceber o que é que o outro quer. E oferecer aquilo que o outro quer, oferecer aquilo que nós queremos dar, não é? Aquilo que nós queremos de nos mostrar, deste orgulho que a Susana falava, daquilo que nós temos também de boas práticas, mas também é exatamente com a dificuldade que o outro sentiu, quando ele chega, a dificuldade que ele sentiu, que nós também percebemos quais foram as nossas dificuldades e até antecipar quais são as dificuldades que nós teríamos caso implementássemos um projeto similar. Ou seja, esta fase
para quem acolhe também perceber o que é que o outro quer na realidade, o que é que o outro deseja ouvir, porque eles estão, obviamente, se calhar até é um bocadinho a experiência não sei, dos colegas que aqui estão, de sermos um bocadinho uma esponja, não é? Estamos naqueles ambientes e queremos absorver tudo. E neste processo perde-se muito também, porque há muita coisa que está a acontecer à nossa volta e que nós queremos receber, se nós tivermos um foco, e se a entidade também souber qual é o nosso foco, enquanto entidade de acolhimento, também dirigimos a informação para aquilo que é as necessidades do outro. E então essa troca torna-se, julgo eu, mais efetiva, isto fugindo um bocadinho à sua questão, Abel, mas como uma vez que eu já falei da relevância, eu acho que aqui acabo por espelhar qual é a relevância nestas duas vertentes de quem sai e de quem recebe. Foi entusiasmado na mesma. Obrigado, Elsa. Obrigado, Mafalda Pereira. Obrigado, Susana Leal. Obrigado, Juliria. Obrigado, Teresa Ganhão. Obrigado, Elsa Belo. Obrigado a todos que estiveram presentes connosco, àqueles que nos ajudaram também a fazer a interpretação para a língua gestual portuguesa. Dizer apenas que o programa está a decorrer na sua fase de projeto piloto, dizer que vários temas de gestão pública são admissíveis no intercâmbio, não apenas aqueles que nós estivemos a falar de liderança, gestão de pessoas e inovação. Durante o decurso deste webinar foram passada informação no chat, nomeadamente do site, dos contactos de e-mail. Sintam-se, por favor, à vontade para contactar, para solicitar informação e, eventualmente, para nos desafiar a envolver-vos diretamente no programa. Cá estaremos para vos ajudar também a ter experiências interessantes, imersivas e potenciadoras de desenvolvimento. Mais uma vez, obrigado a todos. Patrícia. Muito obrigada a todos e a todas. Para avaliar o interesse deste tema e deste webinar, vamos lançar uma enquete de avaliação da sessão. Aproveitamos para lembrar que o INA está a levar a cabo também um outro ciclo de webinars sobre os princípios fundamentais da administração pública. A próxima conferência vai ser no dia 10 de fevereiro, é sobre o princípio da imparcialidade e tem por orador convidado o Presidente do Tribunal Constitucional, João Coppers. A participação também é gratuita. As inscrições devem ser formalizadas no site do INA. Lembramos que o INA está presente em todas as redes sociais, ou quase todas, onde podem acompanhar as nossas iniciativas, e eventos que estamos a preparar para 2022. Mais uma vez, muito obrigado a todas e a todos.